oportunidade é muito legal. Agradecer a Ana, agradecer a Natácia, Laís, equipe Vitamina, UF. Continuem com este evento. Vocês que estão entrando na faculdade agora, quem está aqui nos primeiros períodos, primeiro e segundo períodos? Uma galera. Vocês têm a responsabilidade de continuar, dar continuidade ao Vitamina, porque é um evento muito legal, muito bacana e que, enfim, tem a vida eterna. Bom, muitas vezes a questão que a gente vê em blogs, em sites, em discussões, em eventos como Vitamina, é o papel do planejamento vai até onde e o papel da criação vai até onde. Onde é que começa um, onde é que termina o outro. Em formatos mais rígidos e tradicionais, o planejador é aquele responsável por fazer pesquisas de campo, pesquisas quantitativas, qualitativas, colher dados, analisar dados, e através desses dados mergulhar no problema da marca, no problema de comunicação que a marca, que a empresa tem, e chegar para a criação com insights, com caminhos que possam ser traduzidos pela criação em uma solução criativa, e aí nós temos as campanhas lindas e belas, certo? Muito bem. Eu penso que profissionais de comunicação, falando dessa história, dessa relação, dessas fronteiras, se há fronteiras, se não há fronteiras entre planejamento e comunicação, eu penso algo bastante parecido do que eu vi numa pesquisa chamada Relação entre Planejamento e Criação nas Agências de Propaganda, feita por um cara chamado Bruno Araldi. Muito bem, ele chegou para essa galera, esses diretores, gerentes e sócios de 15 agências da América Latina, com essa pergunta: qual a melhor forma de planners e criativos trabalharem? Como é que isso se dá da melhor forma possível? E aí, essa pesquisa, a maior parte dessa galera disse que o melhor modelo empregado é o da criação atuando na estratégia, ou seja, uma estratégia que originalmente, nos moldes tradicionais, é o papel do planejador, e o planejamento atuando na solução criativa. Ou seja, times compostos por estrategistas criativos e criativos estratégicos. O Araldi quis saber, mas vem cá, se vocês mesmos estão apontando que o modelo ideal é o de planejadores e criativos, meio que numa função híbrida, os criativos sendo estrategistas e os planejadores sendo criativos, por que raios isso não ocorre? E aí é o seguinte, quando vocês visitarem o link, o MigraMe, vocês vão descobrir porque o Bruno levantou uma série de respostas dadas por essa galera. E eu condensei em famílias de problemas, que são o seguinte: departamentalização, ambiente físico e perfis dos profissionais. Quando vocês forem ver a pesquisa, vai ter um monte de outros problemas, mas dá para agrupá-los nessas 3 categorias. Departamentalização é o que eu disse, é o modelo antigo. Olha, o planejador, o primeiro vai ao atendimento, atua, vê junto com o cliente, o briefing, o problema de comunicação, aí passa para o planejamento entende aquilo ali, pesquisa, vai atrás, não sei o quê, para extrair o insight e depois passar isso tudo para os criativos, para a solução criativa vir à tona finalmente. Muito bem, isso é departamentalização, também pode ser resumida como cada um no seu quadrado, certo? No ambiente físico também é cada um no seu quadrado, só que de outra forma. Os criativos ficam no aquário, os planejadores ficam na salinha de reunião, não sei o quê, não, é longe, tem um bebedouro e uma copa no caminho. Enfim, problemas, acreditem, o ambiente físico foi apontado como um problema para que este entrosamento, para que este modus operandi de funcionamento não ocorra de maneira mais frequente. E, finalmente, os perfis dos profissionais. Né? Não, porque os planners são mais viajantes, assim, no sentido de conceber insights. Os criativos, eles não gostam muito de ler keynote, não sei o que. Tem essa coisa que, enfim, de perfis de profissionais que os caras, quando foram responder ao Bruno Araldi, trouxeram à tona. Muito bem. Só que, gente, essas 3 famílias de problemas que não deixam o tal do modelo planejadores atuando na solução criativa e criativos também contribuindo com a estratégia, eles dizem, esses problemas divididos em 3 famílias dizem respeito a um antigo modelo de agência. Certo? E aí eu pergunto para vocês, esses problemas todos levantados na pesquisa,
Essas famílias todas de problemas. Até que ponto o cliente é levado em conta nessa história? Em vocabulário mais direto, curto e grosso, o que o cliente tem a ver com isso? O que vocês me dizem? Não é, o problema não é, o cliente não é levado em conta. Nada a ver. O cliente quer uma campanha no ar, o cliente quer uma campanha bonita, que responda ao problema de comunicação deles, que tenha uma estratégia sólida, que tenha uma ideia brilhante. O cliente quer o resultado da agência. Quem entrega o projeto não é assinado pelo planejamento da Giovanni, o planejamento da NBS, a criação da OGV, não. Os projetos são assinados por agências compostas por times. E o time que se resolva para trazer da melhor forma possível a campanha, a solução ao problema de comunicação da marca, ao problema de comunicação da empresa. Muito bem. Vamos lembrar um pouquinho dos problemas, das famílias de problemas que foram levantados, né? Será que é tão difícil resolver isso? Será que é realmente tão impossível? Vamos lá. Eu falei de perfis profissionais. E aí tem essa notícia do site da Fisher Fala. Murilo Lico é o novo VP de planejamento da Fisher Friends. Vou pular para o segundo parágrafo, tá? Ex-diretor associado de criação e planejamento da Santa Clara, Murilo traz seu background de profissional criativo para o planejamento estratégico da Fisher, no modelo de operação que quebra barreiras entre as duas áreas de trabalho. Se é para falar de, não, o perfil do criativo está derrubado. É só uma prova. Se vocês forem escarafunchar mais, vocês vão achar inúmeras. Senão, até mesmo os caras não teriam citado em modelos que funcionam de criativos estratégicos e de estratégicos criativos. Vamos falar de ambiente físico. É possível quebrar as barreiras dos aquários das salas de reunião? Vocês pegam a Mother Agency de Londres. A Mother é o seguinte, ela teve inclusive um representante da Mother, um brasileiro que trabalha na Mother, falando no Wave Festival, que foi em abril, um evento que aconteceu no Copacabana Palace, muito legal, por sinal. E a Mother foi levada, o nome da palestra do cara era o Case Mother, né? Que é uma agência que tem, a matriz é no Reino Unido, em Londres, mas tem também em Nova York, a filial em Nova York, a filial em Buenos Aires. E é o seguinte, os espaços, os workspaces, os espaços de trabalho da Mother são assim como vocês veem, abertos. Abertos tipo mesa de almoço de domingo, a maior parte deles, em que todos os profissionais trabalham misturados. E o cara contou, o Souza contou, eu não estou lembrando o primeiro nome dele, me desculpem. Ele contou um dado muito interessante, uma peculiaridade muito bacana, que na Mother, todos os profissionais que trabalham lá são obrigados, com exceção da recepcionista, por razões óbvias, são obrigados, do copeiro, da copeira, são obrigados a mudar de lugar de 2 em 2 meses. Se eu não me engano, de 2 em 2 ou de 3 em 3. Por que isso? Não é só pelo fato que também acontece do... Pô, aquele negócio, você encontra no final de ano, festinha da agência, aí você encontra uma pessoa e fala assim, pô, cara, a gente nunca trocou uma ideia, né? Você bate um papo ali no bar, na festinha, pô, a gente, engraçado, a gente trabalha na mesma agência e a gente nunca trocou uma ideia. Não é só para evitar isso, mas, sobretudo, o objetivo principal desta troca permanente, frequente de lugares, é que os profissionais se conheçam profissionalmente, em termos de o que você faz, como é que você opera, como é que você trabalha, como você pensa, o que você faz, do jeito que você faz. É uma troca constante, uma troca que joga a favor da tal multidisciplinaridade. E, por fim, vamos falar da departamentalização. E, para falar da departamentalização, eu trouxe uma pergunta bastante frequente de um blog muito legal de planejamento, chamado Unplanned, recomendados por profissionais que querem ser planners. Eu estou falando aqui de multidisciplinaridade, recomendo para todo mundo que faz comunicação. E as pessoas que são entrevistadas por esse blog, pelo Carlos Henrique lá, que é o cara que toca o blog, elas leem essa pergunta. Na sua opinião, qual deve ser o limite entre o processo estratégico e o processo criativo? Eu trouxe 4 respostas, propositalmente 2 de planners e 2 de criativos. Primeira resposta é do Gustav Martner, diretor executivo de criação da filial europeia da Crispin Porter Bogusky. Não há limites, mas deve haver toneladas de respeito de ambas as partes, além de todo o foco no resultado, não no processo. Lembram do que eu falei a respeito do cliente?
O cliente está focado no resultado, não no processo. Mas nós, como profissionais, da porta da agência para dentro, temos que pensar no processo sim. E aí vem a resposta do Head de Planejamento da Wieden Kennedy de Amsterdã, Martin Weigel. Não há linha divisória. Escolhas estratégicas têm significado e impacto na execução. E escolhas de execução têm significado e impacto estratégico. Então, creio que, no fim, é um absurdo tentar desenhar alguma distinção forte entre os dois. Terceira resposta de um cara tido como um papa do planejamento, John Steele. Eu sou jornalista de formação, devo dizer para vocês, e quando eu comecei a trabalhar com planejamento, quando eu soube que eu ia trabalhar com planejamento, eu caí dentro desse livro, A Arte do Planejamento. John Steele, hoje em dia, é um consultor multimega famoso, enfim. E ele responde simplesmente: não deve haver limite entre o processo estratégico e o processo criativo. Ponto. Disse tudo. E, por fim, a minha resposta favorita, super recente, uma das entrevistas mais recentes do blog, é essa aqui do Fernando Rodrigues, diretor-geral de criação da DPZ. Não há limite em lugar nenhum. A criação planeja, o planejamento cria. E se você não é criativo, é melhor procurar emprego em outro lugar. A questão é a seguinte: quando a gente faz vestibular para publicidade e propaganda, muitos são tocados por: eu sou criativo. Em que momento isso deve se perder na nossa vida se nós não trabalharmos diretamente com criação? Nunca. Nunca, nunca deixem de ser criativos. Nunca deixem de se alimentar de criatividade. Nunca. O profissional de planejamento, o perfil do profissional de planejamento é descrito como alguém que tem que ouvir de Lady Gaga a Beethoven, tem que ver de Sessão da Tarde a Festival Internacional do Rio. Falam isso do planejamento, por que não falam isso para a criação? Criação tem que entender sim. Não pode um profissional de criação ficar só mergulhado no CorelDRAW, mergulhado no Photoshop e perder a exposição do CCBB do cacete. Por quê? Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque isso tudo tem a ver com melhores profissionais. Nós todos temos que buscar ser melhores naquilo em que nós escolhemos fazer. E, gente, para que nós sejamos melhores no nosso campo da comunicação, a gente tem, sim, que abraçar essa multidisciplinaridade. A gente não pode ficar se limitando. A gente não pode botar na cabeça: eu quero ser planejador. Mas o planejador só vai até ali. Eu quero ser mídia. Mas o mídia só pode desenhar, fazer batalhinha naval. Não. Vai fazer, vou pegar a verba e alocar para não sei quantos para TV, não sei quantos para... Não. Já vi muitos mídias, a gente está falando aqui de planejadores e criativos, mas eu vi ótimas ideias criativas brotando de profissionais de mídia. E vocês querem saber? É esse mesmo caminho. Eu acho que é esse mesmo caminho. Todos os profissionais de comunicação, em vez de pensarem que são profissionais de publicidade, falando aqui para uma plateia essencialmente de futuros publicitários, em vez de pensarem: eu sou um planner, eu sou um criativo, eu sou um profissional de comunicação. Vocês, mais cedo ou mais tarde, não só vão trabalhar em agências, como vão dirigir departamentos, vão gerenciar departamentos e certamente vão ser sócios de agências. Então, uma coisa que eu deixo para vocês é essa: não há limite entre o planejamento, o processo estratégico e o processo criativo. É claro que existe uma função primordial. Essa função, lá a primeira resposta do Martner, deve ser respeitada. É claro que a titularidade pertence a um, a titularidade pertence ao outro, mas titularidade de forma alguma é sinônimo de exclusividade e muito menos de exclusão. Não pode, isso não pode acontecer. Por quê? Foi o que eu falei. Profissionais de planejamento que atuam criativamente, profissionais de criação que atuam e pensam estrategicamente, são melhores profissionais, melhoram também o mercado e, obviamente, deixam o cliente mais feliz. Alguém tem dúvida disso aqui? Pois é. É exatamente isso que eu queria falar para vocês nessa nossa introdução. Como eu disse, é um debate. Me falaram que era um debate. É isso mesmo, Ana? Então, apesar de, pessoal, também eu vi que vocês têm fama de tímidos, por favor, não sejam, tá? Eu também sou, acreditem. Então vamos quebrar o gelo e conversar, porque eu acho que, enfim, o pontapé inicial, recorrendo mais uma vez ao futebol, eu acho que eu já dei,
E eu acho que a minha vontade é exatamente essa, uma cena, peguei uma cena em que o time do São Paulo homenageou o Rogério Ceni e todos entraram com a camisa dele, e eu espero que todos vocês não sejam somente planners, somente criativos, somente atendimento, somente mídia, somente RTVC, não sei. Eu quero que vocês sejam, e desejo do fundo de coração, que vocês busquem incessantemente ser profissionais completos de comunicação, seja a área que vocês escolherem. Tá bom? É isso. Valeu, está aberto o debate. Eu acho que a minha pergunta acaba sendo um pouco provocativa para você. Mas você vê esperança em alguma agência no Rio que consiga implementar isso? Uma vez que eu estou falando com futuros profissionais dessas agências, total. Total. Mas eu acho que você falou provocativa porque você diz respeito aos profissionais que já estão lá. Eu acho, gente, que, enfim, a comunicação nunca andou tão rápido, tão veloz como agora, nos nossos tempos, né? E todo tipo de profissional, eu estava falando que a gente deve buscar sempre o melhor, todo tipo de profissional que não busca reciclar seus pensamentos, reciclar suas ideias, né? Que ficam agarrados a antigas fórmulas e antigos modelos, sobretudo profissionais que têm como matéria-prima a criatividade, que nada mais é do que fugir do óbvio, né? São profissionais que tendem a chafurdar, tendem a, né, naufragarem nessa história toda. Eu acho que sim, eu vejo esperança a partir do momento que os profissionais consigam se despir desses antigos modelos, desses antigos conceitos e que estejam abertos para essa comunicação multidisciplinar. Aí sim eu acho que há possibilidade, e há gente fazendo já isso, entendeu? A gente viu aí exemplos de movimentos e pensamentos para que isso ocorra. Né? Profissionais Widen Kennedy, DPZ, Fischer Fala, né? Peguei um caso extremo, que é o da Mother, que todo mundo que vai mergulhar um pouco, conhece um pouquinho da história dos caras, fica encantado, louco para jogar o currículo lá, mas, gente, não é uma realidade tão absurda. O Lamole bota gente na mesa junto, todo domingo, há muito tempo. Por que nós, profissionais de comunicação, não podemos fazer isso? Oi, duas perguntas. Dizem que para você ser um bom profissional de planejamento, você tem que passar pelo atendimento. Se isso é verdade, a segunda é a dica que você dá para os estudantes que querem, almejam trabalhar com planejamento. Bom, vamos lá. Eu acho que, enfim, muitas vezes, você falou do atendimento, a Mother, para você ter uma ideia, ela não tem atendimento. São profissionais estratégicos e profissionais criativos. A Ana Letícia me olhou com um cara assim, porque ela trabalha, eu trabalhava na Giovanni, ela trabalha na Giovanni, ela é profissional de atendimento. Né? Não, mas aí que está, diante do que eu falei a respeito de multidisciplinaridade, eu acho que, enfim, todo tipo de aprendizado, não necessariamente passar pelo atendimento, mas não botar o atendimento num molde e procurar entender e procurar aprender, não só com eles, mas com todos os departamentos. Eu acho fundamental esse aprendizado, essa história, de novo, lá vou eu falar da Mother, mas enfim, os caras são bons, os caras fazem coisas certas. Essa história de botar todo mundo trabalhando junto, né, sem a turma da mídia ali, a turma da criação ali. Isso é muito do cacete. Essa troca, esse intercâmbio é excelente e a função é essa, aprender o que ele faz, como ele faz, por que ele faz e de que forma isso contribui para mim. E a resposta eu já dou totalmente, né? Porque tudo faz você crescer, tudo faz você virar um profissional melhor. E que conselho que eu dou? É o mesmo conselho que eu falei aqui a vida toda nessa apresentação. Não ter limite, não pensar dentro de uma caixa, não pensar que você é algo, mas sim um profissional de comunicação. E como profissional de comunicação que você buscar ser o mais completo possível, sim. Mas ser o mais completo possível também diz respeito ao mundo fora da agência. Então experimente, leia muito, ouça muita música, entenda, leia muito jornal, se informe bastante, não tenha receio, não julgue, não prejulgue nada, não tenha preconceito. Eu acho que esse é um conselho não só para profissionais de comunicação, mas para todas as áreas.
começou, que fez jornalismo. Conta um pouquinho da sua história pra gente, por favor. Bom, vou contar. Você está preparada para isso? Você vai se arrepender, hein? Eu me formei em 1998 em jornalismo pela UFRJ. Eu comecei a estagiar na Rede Globo de Televisão, departamento de esportes. Eu fui estagiário do departamento, depois eu fui editor de texto, fui produtor de reportagem, trabalhei no Comitê Olímpico Brasileiro, nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, trabalhei no Núcleo Olímpico da Rede Globo, dos Jogos de Sydney. Vocês nem eram nascidos, né? Jogos de Sydney 2000, né? Dei um tempo na carreira jornalística para cuidar da minha banda. Garotada nova. Não, 11 anos, né? Sydney 2000. É piada. Mas, enfim, eu dei um tempo porque eu sou músico também, aí tentei a carreira musical, aí não vi que não ia pagar minhas contas mesmo. Meu pai falou, chega, eu voltei para o jornalismo. Trabalhei num site de seriados, eu fui redator de um site de seriados chamado Séries Etc., da Globo.com. O que mais? Fui produtor, diretor de um programa no Sport TV chamado Super Surf. E, finalmente, assumi a gerência de planejamento digital da Giovanni Draft FCB. Planejamento virou a carreira da moda, assim, dentro da publicidade. Se de fato você acha que realmente tem isso, e como que você vê o mercado para os planejadores que estão entrando, você acha que realmente tem essa concorrência muito forte agora, ou sempre teve, enfim? Olha, eu não sei se é exatamente um boom, mas eu acho sim que está rolando uma badalaçãozinha em torno da coisa do planejamento, ou de repente, muito em torno dessa história dos limites do planejamento aos poucos, em alguns lugares, ganhar essa quebra. De planejador não é só aquele que define o caminho estratégico, aquele que alimenta a criação de insights e de encaminhamentos de comunicação, mas também que também ajuda a criação. Hoje em dia fala-se muito, e sim, temos trios de criação compostos por redator, diretor de arte e planejador. Eu acho que há a possibilidade de... Eu sou um otimista, viu, Rafael? Você falou uma pergunta provocativa, eu sou otimista, eu acho que o mercado está bem interessante, especialmente para quem trabalha com digital. Eu acho que é um mercado, o planejamento digital está sendo, a área de planejamento digital está se aquecendo, assim como também enfim, criativos digitais estão bombando também, profissionais de mídias sociais como um todo. Eu acho que o cenário é bem positivo, bem legal. Oi, aqui, ó. Você trabalhava como jornalista antes, pelo que você falou, você fez bastante coisa como jornalista, mas como é que foi essa transição? Porque você não acordou um dia e falou, eu quero ser planejamento agora, né? E por que planejamento? Vamos lá. Por que planejamento? Não, vamos começar do começo. Eu sempre... Aquela coisa, né? Por que você fez jornalismo? Tem essa história. Por que você fez jornalismo? Porque eu adoro ler, adoro escrever. Por que você fez publicidade? Porque eu sou muito criativo. Na verdade, eu sempre nessas brincadeiras, nessas definições mega ultra reducionistas, eu sempre me identifiquei com as duas. Mas quis o destino e, sei lá, o X no vestibular da FRJ que eu fosse para jornalismo. E apesar de que eu ouvi de muitos colegas publicitários que faziam publicidade, você escolheu errado, hein? Você escolheu errado. Eu não acho que eu tenha escolhido errado. Bom, aí eu virei jornalista e fui redator de um site chamado Séries Etc., e o site Séries Etc. me deu a possibilidade de ser autor de um blog de uma série de TV que virou um fenômeno chamada Lost. Eu era autor de um blog chamado Lost in Lost. E a partir desse blog, eu trabalhava na Globo.com, uma empresa de internet. Eu comecei a pensar e executar algumas ações que foram tomando uma proporção muito legal para mim. Eu fiz um podcast que eu fazia no meu quarto, sabe, no total do it yourself, que, cara, calhou de ser o primeiro, depois eu fiquei sabendo, o primeiro podcast da Globo.com. E aí a Globo.com depois começou a fazer podcast, depois de um tempo e tal. Eu fiz também um dos primeiros videocasts, o meu podcast tinha uma audiência muito legal. E eu comecei a fazer um trabalho, quando eu vi, eu estava atuando como moderador da comunidade do Orkut, eu estava fazendo blog, eu estava fazendo videocast, podcast, até que um camarada meu que estava deixando o cargo de planejamento digital, gerente de planejamento digital, me convidou. Eu falei, eu dou conta. Ele falou,
muita conta disso, porque tem a ver com criatividade, tem a ver com um pensamento estratégico que você mostrou ter ao executar o seu projeto dentro do Séries Etc., que foi o Lost in Lost. E ali eu vi como, pô, que legal. Então, como eu não queria me enxergar como um jornalista, porque no meu diploma e no de vocês todos vai vir comunicação social, habilitação, ou seja, nós somos comunicólogos antes de sermos, né, de pertencermos a uma habilitação ou outra. Falei, tá bom, beleza, eu já queria, já estava um pouco tentado por conta de tudo isso que já vinha acumulando, né, de você devia ser publicitário. Sempre curti bastante, né, o mercado também. Falei, vou tentar, e acabou rolando. Foi isso. Não seria necessário também uma renovação no cliente, já que ele é o responsável pela aprovação? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas aí que está, entendeu? É uma questão de as agências entenderem um pouco o papel que elas desempenham no cliente. Elas não só... Aí é muito interessante a sua pergunta, porque ela mostra, ela evidencia esse papel, que não é só de apresentar campanhas, mas de cuidar do pensamento de comunicação dos clientes. Né? A gente que trabalha com digital, a gente tem barreiras a serem vencidas, porque é um mundo muito novo e geralmente muito assustador para alguns clientes. E não raro, assustador até mesmo para profissionais dentro da agência. Então você se sente responsável pela criação de uma cultura digital dentro de casa, e uma vez todos naquela linha, sintonizados, todos falando a mesma coisa, pensando da mesma forma, unidos ali, irmanados na coisa tal, defender essa postura junto ao cliente. Que, na verdade, é essa macro ideia de nós sermos, sim, responsáveis não apenas pelas campanhas, mas pelo pensamento de comunicação do cliente. Então, sim, é necessário que nós alimentemos, entendeu? Que essa abertura de pensamento de comunicação junto ao cliente, sim.